Hoje, vamos mergulhar na história de um dos laterais direitos mais icônicos e dominantes de sua geração. Maicon Douglas Cizenando. Nascido em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Maicon não era apenas um jogador. Ele era uma força da natureza, uma combinação rara de força física, velocidade estonteante e uma capacidade ofensiva que faria inveja a muitos atacantes. Sua jornada o levou de campos brasileiros a se tornar uma lenda na Europa, especialmente com a camisa da Internazionale de Milão, onde viveu o auge de sua carreira e gravou seu nome na história do futebol mundial. Maicon começou sua trajetória no Cruzeiro em 2001, mostrando desde cedo um talento promissor. Sua passagem pelo Mônaco, na França, foi o trampolim para o grande palco europeu. Mas foi na Itália, com a Inter, que ele realmente explodiu, transformando a posição de lateral direito e redefinindo o que se esperava de um jogador em sua função. Preparem-se para reviver os momentos gloriosos, os gols inesquecíveis e a trajetória de um atleta que personificou a garra e a paixão pelo futebol. Vamos desvendar como Maicon se tornou o colosso da lateral direita e um dos pilares da lendária Inter de Milão. Em 2006, Maicon desembarcou em Milão para vestir a camisa da Internazionale. Naquela época, a Inter buscava consolidar seu domínio no futebol italiano e almejava o tão sonhado título da Liga dos Campeões. Maicon chegou com a responsabilidade de ser o lateral direito titular e não demorou para mostrar a que veio. Sua adaptação foi rápida e ele logo se tornou uma peça fundamental no esquema tático da equipe, que contava com grandes nomes como Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e Zlatan Ibrahimovic. Desde o primeiro momento, Maicon impressionou pela sua capacidade física. Ele percorria o campo incansavelmente, defendendo com vigor e atacando com uma intensidade poucas vezes vista em um lateral. Sua arrancada pela direita era uma arma letal, e seus cruzamentos precisos encontravam frequentemente os atacantes em posição de finalizar. Além disso, Maicon possuía um chute potente de longa distância, que resultou em gols espetaculares ao longo de sua passagem pela Inter. Ele não era apenas um defensor, era um ala completo, que participava ativamente de todas as fases do jogo. A temporada 2009-2010 foi, sem dúvida, o ápice da carreira de Maicon e da história recente da Internazionale. Sob o comando do carismático José Mourinho, a equipe de Milão alcançou um feito histórico, a Tríplice Coroa. Conquistaram o campeonato italiano, a Copa da Itália e, o mais cobiçado de todos, a Liga dos Campeões da UEFA. Maicon foi um dos grandes protagonistas dessa campanha memorável, atuando em alto nível em todas as competições. Na Liga dos Campeões, Maicon foi decisivo em diversos momentos. Seus duelos com grandes nomes do futebol europeu, como Lionel Messi nas semifinais contra o Barcelona, são lembrados até hoje pela intensidade e pela qualidade técnica. Ele não se intimidava diante de nenhum adversário, mostrando uma confiança e uma determinação inabaláveis. Sua performance nessa temporada foi tão impressionante que, em 26 de agosto de 2010, Maicon foi eleito o melhor defensor do futebol europeu, um reconhecimento merecido por sua excelência e consistência. Seu estilo de jogo era único. Maicon combinava a solidez defensiva de um zagueiro com a criatividade e o poder de fogo de um atacante. Ele era capaz de desarmar um adversário na defesa e, em questão de segundos, aparecer na área oposta para finalizar ou dar uma assistência. Essa versatilidade e sua capacidade de influenciar o jogo em ambas as extremidades do campo o tornaram um jogador verdadeiramente especial e um dos laterais direitos mais completos da história do futebol. A passagem de Maicon pela Inter de Milão foi recheada de títulos e glórias. Além da histórica Tríplice Coroa em 2010, ele conquistou a Liga dos Campeões da UEFA, 2009-10, o ponto alto de sua carreira, consolidando a Inter como a melhor equipe da Europa. 4 campeonato italiano, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10.
4 títulos consecutivos que demonstraram a hegemonia da Inter no cenário nacional. 2 Rais Copa da Itália, 2009-10, 2010-11, contribuindo para a dominância da equipe em Copas Nacionais. 3 Rai Supercopa da Itália, 2006, 2008, 2010. Títulos que marcavam o início de temporadas vitoriosas. Quais Mundial de Clubes da FIFA, 2010. A consagração mundial após a conquista da Liga dos Campeões. Esses títulos não apenas engrandeceram a galeria da Internazionale, mas também solidificaram o status de Maicon como um dos maiores jogadores da história do clube. Ele disputou um total de 248 jogos pela Inter, marcando 20 gols e dando 51 assistências, números impressionantes para um lateral. Seu legado vai além dos troféus. Ele deixou uma marca indelével na forma como a posição de lateral direito é vista e interpretada no futebol moderno. Após 6 temporadas de sucesso estrondoso na Inter de Milão, Maicon deixou o clube em 2012, transferindo-se para o Manchester City. Embora sua passagem pela Inglaterra tenha sido breve, ele continuou a demonstrar sua qualidade. Posteriormente, retornou à Itália para defender a Roma, onde teve boas atuações e mostrou que ainda tinha muito a oferecer ao futebol europeu. Sua carreira também incluiu passagens por clubes brasileiros como Avaí e Criciúma, antes de sua aposentadoria. Mesmo após deixar a Inter, a imagem de Maicon como o colosso da lateral direita permaneceu viva na memória dos torcedores nerazzurri. Sua contribuição para a era de ouro do clube é inegável, e ele é sempre lembrado com carinho e respeito pela torcida. Além de sua brilhante carreira em clubes, Maicon também teve uma trajetória notável com a camisa da seleção brasileira. Ele representou o Brasil em diversas competições, incluindo Copas do Mundo e Copas América, e foi peça fundamental em muitos momentos importantes da equipe nacional. Sua estreia pela seleção principal ocorreu em 2003, e desde então, ele se consolidou como um dos laterais direitos mais confiáveis do país. Maicon era conhecido por sua capacidade de subir ao ataque com grande perigo, marcando gols e dando assistências cruciais. Sua força física e sua presença em campo o tornavam um líder silencioso, inspirando seus companheiros de equipe. Participou das Copas do Mundo de 2010 e 2014, sendo titular em grande parte da campanha de 2010. Onde o Brasil chegou às quartas de final. Na Copa América, Maicon foi campeão em 2004 e 2007, mostrando sua versatilidade e importância em diferentes formações da seleção. Seus gols pela seleção, embora não tão numerosos quanto os de atacantes, eram frequentemente decisivos e memoráveis, como o gol contra a Coreia do Norte na Copa de 2010. Maicon encerrou sua passagem pela seleção brasileira em 2014, deixando um legado de dedicação, talento e muitos momentos de alegria para os torcedores brasileiros. Ele foi um exemplo de lateral moderno, que soube equilibrar as funções defensivas e ofensivas com maestria, tornando-se uma referência para as futuras gerações de jogadores. O que tornava Maicon tão especial? Seu estilo de jogo era uma fusão de atributos que o diferenciavam de outros laterais. Primeiramente, sua força física era impressionante. Ele era um jogador robusto, difícil de ser batido no 1 contra 1, tanto na defesa quanto no ataque. Essa característica lhe permitia proteger a bola e ganhar disputas aéreas com facilidade. Em segundo lugar, sua velocidade e arrancada eram devastadoras. Maicon conseguia cobrir grandes distâncias em pouco tempo, transformando a defesa em ataque em questão de segundos. Suas subidas pelo flanco direito eram verdadeiros pesadelos para os defensores adversários, que muitas vezes não conseguiam acompanhar seu ritmo. Além disso, sua capacidade ofensiva era excepcional. Maicon não era apenas um lateral que cruzava. Ele finalizava com precisão, marcava gols de fora da área e tinha uma visão de jogo apurada para dar assistências. Ele atuava quase como um ponta-direita em muitos momentos, adicionando uma dimensão extra ao ataque de suas equipes. Defensivamente, Maicon era sólido e combativo.
Embora fosse conhecido por suas investidas ofensivas, ele nunca negligenciava suas responsabilidades na marcação. Sua experiência e leitura de jogo permitiam que ele fizesse desarmes precisos e interceptações importantes, contribuindo para a segurança da defesa. Por fim, sua personalidade e liderança em campo eram evidentes. Maicon era um jogador determinado, que não se abatia diante das adversidades. Ele inspirava seus companheiros com sua garra e sua vontade de vencer, tornando-se uma figura respeitada dentro e fora de campo. Maicon Douglas Cizenando é, sem dúvida, um dos maiores laterais direitos da história do futebol brasileiro e mundial. Sua passagem pela Internazionale de Milão foi um capítulo dourado em sua carreira, onde ele alcançou o estrelato e conquistou todos os títulos possíveis. Sua contribuição para a Tríplice Coroa de 2010 o eternizou como um ícone do clube e do futebol europeu. Sua carreira na seleção brasileira também foi marcada por momentos de brilho e dedicação, consolidando sua imagem como um jogador completo e essencial. Maicon deixou um legado de excelência, mostrando que a posição de lateral direito pode ser tão decisiva quanto qualquer outra no campo. Esperamos que tenham gostado de reviver a trajetória desse gigante do futebol. Se você é fã de Maicon ou da Inter de Milão, deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas memórias e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis do mundo da bola. Valeu, galera! Até a próxima!